Olá, internautas, todos bem-vindos à Sala do Saber. Eu sou o professor Wagner e nós estamos então continuando o nosso assunto sobre hidrografia. E essa parte da hidrografia que nós estamos falando é sobre os rios e os lagos. Eu quero lembrá-los o seguinte, os rios e os lagos, se nós pegarmos ali toda a água disponível no planeta, os rios e lagos são o que menos tem, né? Por exemplo, ó, se você imaginar que de 100% da água, ó, se você pegar aqui, ó, do total de 100% da água do planeta, nós vamos entender que 97,2% de toda a água é água salgada, né? Então aqui, ó, nós vamos ter água salgada, né? Vai estar lá nos mares, vai estar ali nos oceanos. Agora, se você pegar aqui uma outra porção menor, uma porção ali de 2,8%, né? Ó, pegar ali o que sobra de 2,8% da água, essa daqui é que será então a água doce, ó. Percebam que é pouco demais, né? É bem pouco. Então, água doce. Agora, se você pegar 100% desses 2,8, então vamos puxar aqui, ó. Pegar ali o total de 2,8 e nós puxamos aqui um outro gráfico, né? Se você pegar ali 100% dos 2,8, a gente vai entender que 71% desses, né, do total de 100 de água doce, aqui vai estar nas geleiras, ó. Geleiras. Está congelado. Então tem muita água na geleira, água doce. Sobrou aqui 29%, ó. Desse total que sobrou, que vai ser ali 29%, aqui nós teremos os pântanos, né, os rios, os lagos, água subterrânea. Então aqui, ó, que vai entrar então, né, ó, rios. Mas os rios é uma porção bem menor desses 29%, né? É bem pouco. Então você vai pegar aqui rios, depois lagos, né? As regiões de pântano, ó. Pântanos. Teremos aqui também os aquíferos ou águas subterrâneas, né? Aquíferos, né? E tudo que você pensar ali, do restante que sobrou de água, vai entrar nesses 29%. Então percebam, a maior parte da água doce do planeta vai estar nas geleiras, ok? Bom, mas nosso assunto ali, por enquanto, são os rios. Então nós vamos entender um pouquinho como que esses rios, quais são as fases pelos quais passam os rios, certo? Então vamos colocar ali, ó, as fases do rio. Vou fechar aqui. Número 1, as fases do rio. Olha só. O rio ele apresenta ali, pelo menos, 3 fases. A primeira fase é a fase chamada de maturidade, ou a fase de juventude, né? A segunda fase é a maturidade. Então, a primeira é a fase de juventude. Então, ou seja, o rio ele é jovem. Vamos colocar aqui, ó. Primeira fase é a fase de juventude. O que é essa fase de juventude? São aqueles rios bem cachoeirados. Vocês sabem que rios encachoeirados são chamados de rio de planalto. Então, olha só, nessa fase de juventude, como a correnteza é muito grande, o processo de erosão ele vai prevalecer sobre o processo de acumulação de sedimentos. Então é o seguinte, ó, o rio ele tem um objetivo na vida dele que é chegar ao nível do mar. Então ele sempre vai desgastar o relevo, ele sempre vai erodir o relevo até chegar no nível do mar para ele poder ficar naquela planície ali sem quedas. Então, só que o rio na fase de juventude é aquele rio em que tem muitas cachoeiras. Então são dotados de cachoeira. Então vamos colocar assim, ó, rios com muitas quedas de água, ó, ou seja, são rios de planalto, né, em que o processo de erosão
supera o processo de sedimentação. Olha só. Sedimentação, né? Ou seja, acumulação de sedimentos, que ele vai desgastando. Então, os rios de fase jovem ou de juventude são os rios que prevalecem o processo de erosão sobre o processo de sedimentação. E isso acontece porque ele tem bastante queda d'água e ele está erodindo. É a primeira fase dos rios. A segunda fase vai ser aquele rio que apresenta trechos, tanto de planalto quanto de planície. Então, ele vai ter ali um equilíbrio entre o processo de sedimentação e também o processo erosivo. Então, essa fase é a fase chamada de maturidade. Ó. Maturidade. O que é o rio na fase de maturidade? Então, vamos marcar. Ó. Rios em que apresenta um equilíbrio entre rios em que apresenta o equilíbrio entre o processo de erosão e sedimentação, tá? Entre o processo erosivo e o processo de sedimentação. Olha só. Então, nesse caso, são rios que, ao mesmo tempo que ele está erodindo, ele também está depositando sedimentos. Ok? Bom, e depois o rio ele vai chegar na fase de selinidade, ou um rio senil. Então, o que é o rio senil? Ó? Vamos colocar aqui. Ó. O que é o rio senil? Então, o rio senil seria aquele rio mais idoso, né? O rio mais velho. Então, aqui no caso, ó, na fase de salinidade, são rios em que o processo de sedimentação predomina sobre o processo erosivo. Então, nós vamos ter aqui ó, o predomínio, então, predomina o processo de sedimentação. Sedimentação. Olha só. Esses rios aqui, que são chamados de senis, né, um rio senil, ele vai ser um rio que tem muitas curvas, né, vai apresentar bastante curva. Então, nesse caso, ó, eu vou fazer um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó. Então, esse rio ele vai ser assim, ó, um rio cheio de curvas. Cada curva desse rio aqui, ele é chamado de meandro. Ó. Então, característica de rio de planície é apresentar as curvas ali. Ó. Então, isso aqui, ó, esse ponto aqui do rio, que é uma curva, ele é chamado de meandro do rio. Meandro do rio. Conforme o tempo vai passando, esse meandro aqui, ó, ele pode ser fragmentado aqui, ó, e ele pode acabar abandonando o meandro. Se acontecer de abandonar o meandro, ó, essa região aqui ela vai ficar meio alagadiça, tal, depois emenda o meandro aqui, e as pessoas que fazem pesquisas, né, com relação à hidrografia, dependendo da quantidade de meandro abandonado, eles conseguem detectar ali a idade do rio. Né? Então, isso aqui é característica de rios, né, de planície. São rios que apresentam curvas, ele vem serpenteando, né, e apresenta então os meandros, ok? Agora, tem um detalhe. O rio, ele pode voltar ao estado de juventude. Ele vai rejuvenescer. Agora, por quê? Porque é o seguinte, ó, se acontecer ali algum evento tectônico, né, movimento de placas, alguma coisa nesse sentido, o rebaixamento ou surgimento do relevo, a água do rio vai escoar para aquela área que foi rebaixada. E aí ele ganha força novamente, ok? Daí vai ter o rejuvenescimento do rio. Então ele pode voltar a ser um rio ali depois de planalto, né, um rio na fase de juventude. Ok? Vamos entender agora ó, alguns tipos de lagos. Né? A gente está falando de água doce, falamos de rio, vamos falar um pouquinho de lagos. Vou colocar aqui, número 2, lagos. E é o seguinte, ó, os lagos, né, todo mundo sabe que é ali um lago, né,
você vai ter uma porção de água acumulada ali naquela região, os lagos eles podem apresentar ali, podem se formar de a partir de vários eventos da natureza, né? Formas diferentes de formar um lago. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a origem, como que esses lagos podem ser originados. Então vamos colocar aqui, ó, um lago de origem vulcânica. Ó, o que é um lago de origem vulcânica? Então nós vamos ter ali um lago que se formou ali na cratera do vulcão. Então o vulcão ele ficou extinto e daí de repente, né, pela chuva, neve, independente do que for, começa a acumular água naquela cratera do vulcão inativo. Então você vai ter a formação ali de um lago de origem vulcânica. Ah, professor, dá um exemplo aí. Então um exemplo é o Lago Titicaca, né, que nós podemos... esse lago está ali entre a Bolívia e o Peru, tá? Então, vamos colocar o exemplo aqui, ó, do Lago Titicaca, né? Um dos lagos mais altos do mundo, que ele vai estar ali na cratera de um vulcão, né, que já está inativo. Então, nesse caso, lago de origem vulcânica, certo? Depois, vamos colocar B aqui, ó, lago de origem glacial. Lago de origem glacial. Como que é o lago de origem glacial? Então imagine o seguinte, ó, você vai ter aqui uma geleira. Ó, uma geleira aqui, ó, certo? Aqui o gelo, né? Aqui embaixo será a superfície da geleira. E aí desloca-se, né, no decorrer do tempo, aí na história, em algum momento, desloca-se o gelo aqui, ó. Um pedaço de gelo vai deslocar-se dessa região montanhosa de geleira. Só que esse gelo ele vai descer, ó. Quando ele desloca, ele vem descendo com muita força, é a força da gravidade. Imensas massas de gelo que começam a descer. Então começa a descer aqui, ó. O gelo ele vai descendo. Conforme ele vai descendo, ele vai fazendo aqui, ó, estrias na rocha. Vai cavando a rocha aqui, ó. Vai cavando a rocha. Então aqui vai ficar um buraco na rocha. Aqui embaixo, conforme ele desce, ele vai levando rocha com ele, ó. Rochas enormes ali, ó. Muito sedimento, né? E esses sedimentos vão servir de base para esse gelo que deslocou-se daqui, ó. O gelo ele saiu daqui, ele vai descer e vai ficar aqui, ó. Então, aquele gelo que saiu daqui está lá embaixo. Aqui nós vamos ter, ó, um vale em forma de V ou em U. Será chamado de fiordes, né? Esse vale aqui, ó. Então o que vai acontecer? Aqui embaixo, ó, esse gelo derrete. Ele vai derreter aqui, ó. Derreteu, tem essa base, né, de sedimentos que vai segurar a água. Então o que nós vamos ter aqui? Um lago de origem glacial. Foi formado por conta do gelo, né? E como é que esse lago é abastecido? Pelo gelo que derrete daqui, ó. Derrete, vai descendo ali e abastece o lago. Como que é o nome dos sedimentos aqui, ó, aonde segura esse lago? Esses sedimentos recebem o nome de morenas ou moraínas. Ó, moraínas. Então, nesse caso aqui, ó, são os sedimentos ali que vão segurar ali a água, né, do lago. E esse lago, então, será um lago de origem glacial. Então, ó, lago de origem glacial. Ok? Muito bem. Lago de origem tectônica. Ó, esses vales aqui é chamado de fiord, tá? Ó. Então, aqui são os fiordes. Vale em forma de V ou em forma de U, né? Bom, depois nós vamos ter aqui outro tipo de lago, que será o lago de origem vulcânica. Vamos marcar aqui então. C. Lago de origem vulcânica não, né? Tectônica. Vulcânica já foi, né? Lago de origem tectônica. Tectônica. Esse tipo de lago, ele vai ser formado ali, como o nome já diz, por algum tipo de movimento tectônico ou acomodação de blocos rochosos.
Se esses blocos rochosos, né, ao procurar a sua isostasia, o que é a isostasia? O equilíbrio entre os blocos rochosos. Se provocar o sorgimento e estiver passando água aonde sorgueu, essa água vai ser jogada para a região mais rebaixada. Então, naquela outra região, terá ali um lago de origem tectônica. Mas pode acontecer também o oposto. Ao invés de sorguer o relevo, ele pode rebaixar o relevo. E a água que estava vindo aqui vai correr para essa região ali, onde houve ali, né, um rebaixamento do relevo. Nos dois casos, nós temos ali, então, o lago de origem tectônica, que seria por conta ali do rebaixamento ou sorgimento do relevo. Vamos colocar aqui, ó, pode acontecer por tectonismo, né, alguma forma de tectonismo, e pela rebaixamento e sorgimento do relevo. Olha só. Sorgimento do relevo. E aí vai dar origem, né, ao nosso lago de origem tectônica. Tem um outro tipo de lago também, que é o lago de origem fluvio-marinha. Né? Como que isso acontece? Então, é o seguinte, ó, vamos colocar aqui ABCD. Lago fluvio-marinho. Como que vai acontecer isso? Aqui é o seguinte, ó. Imagina a seguinte situação. Você tem aqui uma área continental, ó. Aqui você vai ter uma reentrância do mar no continente, nessa área aqui, ó. E aqui a praia, ok? Então aqui nós vamos ter, ó, praia, certo? Então aqui é continente. Aqui nós temos também aqui o continente, ó. Tudo isso aqui é continente. E aqui é o mar, o oceano, tá? Vamos colocar aqui mar. Certo? Você já percebeu que quando você entra na praia, né, você vai lá tomar um banho de mar, você sabe que quando você está parado ali, você começa a sentir embaixo dos seus pés que vai tirando areia. Então, essa areia que vai saindo, ela vai sendo depositada em algum outro local. Né? Às vezes ela volta, às vezes não. Mas o que vai acontecer? Ó, pode acontecer dessa areia ser retirada daqui e vai sendo levado para uma outra área. Ó, uma outra região. E esses sedimentos podem acumular aqui, ó, na entrada, né, dessa reentrância aqui no continente. Quando isso acontece, quando ele bloqueia aqui, ó, você vai ter a formação de uma restinga. Então aqui nós teremos uma restinga. O que é restinga? É os sedimentos que vão sendo acumulados, né, pela água, por essa corrente de água aqui, né, ó, que vai sendo formado no mar e vai sendo depositado aqui, ó. Então vai formar ali uma restinga. Agora, entre o mar e a restinga, nós teremos aqui no meio um lago, que na realidade muita gente chama de laguna. Ó, laguna, né? Que vai sendo formada aqui dentro um lago fluvio-marinho. Vai ser bloqueado aqui pela restinga, né? E aqui dentro, então, nós temos ali a outra formação de um lago. Ok? Muito bem. Nós vamos falar agora sobre as águas subterrâneas, certo? Então, nós vamos ali no comecinho, né, do quadro para falar um pouquinho sobre isso. Entenderam? Entenderam ali qual que é a diferença de lagos, né? Quais são ali as diferentes formas de se originar um lago, as fases do rio, né? Tranquilo. Agora tem um detalhe. Você sabe que existe um sistema na Terra que ele é chamado de ciclo hidrológico. Então, o que é o ciclo hidrológico? Vou marcar aqui, ó. Primeira coisa, então aqui, ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico. Se você fosse uma gotinha d'água, que caminho você ia percorrer? Então, primeiro, você ia evaporar, né? Ia atingir ali o ar um pouco mais frio, e aí você ia virar, né, de vapor de água, você voltaria a ser água, vai cair no solo, né? Do solo, você pode seguir por alguns caminhos, um diferente do outro. Você pode escoar, né, pode fazer o escoamento superficial, ir de volta para os lagos, mares, né, oceanos, e aí depois você evapora e volta para a atmosfera.
Ou você pode, por exemplo, infiltrar na terra, ser sugado pelas plantas e voltar para a atmosfera, né, pela evapotranspiração. É uma outra forma também de você fazer esse ciclo hidrológico. Ou pode acontecer também dessa água infiltrar e ela ficar ali, né, dentro, no lençol freático. Seria então os que nós chamamos ali de águas subterrâneas ou águas fósseis. E o Brasil apresenta, pelo menos, 2 grandes aquíferos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses aquíferos aqui, ó. Então, aquíferos. O que são os aquíferos? Água do subsolo, né? Águas fósseis. No Brasil nós temos 2 importantes aquíferos. Então nós vamos destacar aqui, ó, primeiro, vou colocar aqui letra A, que é o chamado aquífero Guarani. Tá, ó. Guarani. Esse aquífero Guarani, ele está no sul do Brasil. Ó. Você vai pegar aqui, ó, desenhar um mapinha, e você vai perceber o seguinte, ó. Fazer um mapinha aqui do Brasil. Mais ou menos assim, né, ó. Aqui. Vamos supor que aqui seja o Brasil. Então, esse aquífero Guarani, ele vai estar aqui, ó. Mas ele não é somente aquífero Guarani. Ele não é totalmente brasileiro, né? Esse aquífero, ele está na região sul do Brasil, mas parte dele também está no Paraguai, parte dele banha a Argentina e parte dele também está no Uruguai. Então ele apresenta uma área muito grande. Ele vai apresentar uma área aqui, ó, área, tá, pessoal? Não o volume de água. Então aqui, ó, ele vai compreender uma área de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Então aqui 1,2 milhões de quilômetros quadrados. É uma área imensa, né? Se você pensar que o Brasil inteiro tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Tá certo que ele não é só do Brasil, mas essa área aqui é uma área realmente muito grande. E ele vai apresentar ali um volume de água, ó, vamos colocar aqui um volume de água, volume de água. Ele vai apresentar um total ali de volume de água de pelo menos 45 mil quilômetros cúbicos de água. Quilômetros cúbicos de água. Nossa, professor, mas ele é grande mesmo. Realmente, esse aquífero aqui, Guarani, ele é muito grande. Mas nós temos ali um outro aquífero, né? Qual vai ser o outro aquífero? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos puxar para esse lado? Vamos ali, ó. Vou fechar aqui e nós vamos entender qual é o outro aquífero. Então, nesse caso aqui, ó, vou colocar B aqui, tá? Ah, professor, mas ficou fora de ordem. Não tem problema, né? A ordem dos fatores não altera o produto, não é verdade? Então, ó, se ali é o aquífero Guarani, nós vamos colocar aqui, ó, o aquífero Alter do Chão. Ó. Aonde está esse aquífero? Vamos marcar aqui, ó. Então é o seguinte, vou desenhar um mapa para a gente entender melhor, ó. Aqui é o mapinha do Brasil. Vamos supor aqui, ó. Aqui. Faz de conta que é o Brasil, né? Então, esse aquífero Alter do Chão, né, ele vai ter um volume muito maior. Agora, onde ele está localizado? Você sabe que aqui, ó, passa a linha do Equador, né? Ele vai estar localizado, ó, na região norte do Brasil, na região amazônica, né? Nessa área aqui, ó. Então, aqui nós teremos o Alter do Chão. Certo? Qual é o volume de água desse aquífero aqui? Ó? Então, ele vai apresentar um volume muito grande. Ele vai apresentar 86 mil quilômetros cúbicos de água. Vou marcar aqui, ó. 86 mil quilômetros cúbicos de água. Espera aí, professor. Então, se eu comparar o volume de água do aquífero Alter do Chão do aquífero Guarani, em volume de água, o Alter do Chão tem mais, né? 86 mil quilômetros cúbicos de água.
enquanto, né, que o aquífero Guarani ele vai ter 45 mil quilômetros cúbicos de água. Então, em volume de água, o Alter do Chão tem mais. Só que, se você for pensar no tamanho, né, dos aquíferos, o aquífero Guarani, né, que vai abranger ali outros países também, ele vai ter ali uma dimensão, uma área maior. Mas em volume de água, no caso brasileiro, nós vamos ter então ali o aquífero Alter do Chão como sendo o maior aquífero, né, em volume de água do Brasil. Ok? Muito bem, falamos sobre os aquíferos, falamos sobre os lagos, né, e também sobre as fases do rio. Até daqui a pouquinho, aquele abraço, eu te espero.